Hoje o canal Arca de Prata traz para vocês o assunto transição planetária. O que é, como se dará e o que podemos esperar logo após a transição. Então, vamos falar, o que é a transição planetária? A transição planetária nada mais é do que um momento específico em que um planeta deixa uma determinada condição e assume outra. O que isso quer dizer? O planeta, assim como os seres vivos que habitam nele, está em evolução. A Terra, ela passa por um momento crítico em que ela deixa um determinado ponto no espaço onde ela está submetida a determinadas radiações provindas do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, em que ela conseguia manter formas de vida mais trevosas ou ignorantes. A partir desse momento em que ela entra numa outra área do espaço, ela começa a ter acesso a outros tipos de radiações mais intensas, que fazem com que a característica espiritual de todos os seres, encarnados obviamente, venha à tona, o que não permite mais que seres ainda conectados ao primitivismo, à ignorância e às trevas possam coexistir. Uma vez que o planeta passe por isso, as consciências que habitam nesse planeta passam a ser de luz. E, consequentemente, o planeta também se eleva, porque ele está numa condição de luz. Isso é a transição planetária. Obviamente que, por ser tudo na criação ser cíclica, existem momentos em que esse planeta ou outros planetas podem voltar a uma situação de ignorância, para que aqueles seres então de luz que habitavam nesse lugar sejam retirados e movidos para planetas que estão ainda na luz, e um novo processo estelar onde seres ainda ignorantes são instalados. Isso é uma transição planetária. O que acontece nesse momento é que estamos passando das trevas para a luz. Várias religiões e filosofias atestam a ideia da transição planetária, né? Um momento em que deixamos de ser um mundo de trevas e passamos a ser um mundo de luz, ou deixamos de ser um planeta de expiação e passamos a ser um planeta de regeneração, por exemplo, como acontece no Espiritismo. Então esse é um momento muito importante, por isso muitas almas estão encarnadas nesse momento, porque é a última chance delas. Outros seres encarnaram nesse momento exatamente para poder passar, sentir na pele o que é essa transição no plano físico, né? Passar de um momento de trevas para um momento de luz e poder acompanhar. Devido a esse momento ser muito importante, nós podemos constatar no dia a dia, a todo momento, que as pessoas elas não conseguem mais fingir ser uma coisa que não são. Ou elas são de luz ou elas são de trevas. As trevas, não estou dizendo no sentido literalmente do mal. Obviamente que existem seres do mal nas trevas. Mas também existem seres do bem trabalhando para retirar esses seres das trevas, que eu me refiro são seres que estão na ignorância. Ignorância pelo fato de não saberem que são um espírito encarnado. Eles acham que são um corpo e têm um espírito. E não o contrário, que são um espírito e possuem um corpo. Isso é muito limitador. Isso é um dos principais motivos para você ter tanto índice de depressão, tanto índice de suicídio, etc. Quando você se descobre um espírito imortal que passa de um corpo para o outro, isso é totalmente libertador, porque nada mais consegue te prender, te assustar. Então você elimina o medo. Bom, sabemos agora o que é essa transição.
Como ela vai se dar? Bom, basicamente ela já está acontecendo. O planeta, assim como o nosso sistema solar, ou mesmo a galáxia, em relação ao ponto onde ela se encontrava no universo, tudo está em movimento. Nada permanece físico no mundo da matéria. Então, o que acontece? Certas radiações começarão a nos banhar, o que faz com que certas pessoas mais facilmente conectadas, né, com uma determinada característica de atraso de outras vidas, assumam determinadas condições de vida que seriam totalmente diferentes para os demais que ainda estão habitando as trevas, né, com aquele conhecimento material. Então muitas pessoas estão se desapegando da sua vida antiga, passam a não acreditar mais em governos, passam a não acreditar mais em sistema financeiro. Aliás, tudo isso já está mostrando que não dá para você ter confiança. Tudo isso está ruindo. Então, isso também é um efeito da transição planetária. Mas esse efeito irá se adensar, irá aumentar, né, nesses anos que estão por vir. Por que dizemos isso? Porque vamos citar Chico Xavier. Ele fez uma previsão que se até 2019 o planeta não se acabasse numa guerra nuclear, haveria um concílio no espaço, onde várias entidades de luz definiriam o que iria acontecer ou não com o nosso planeta. Apesar de ainda haver 2 anos, um pouquinho menos até esse período específico, em 2019, esses 2 anos muita coisa pode acontecer. Um exemplo seria uma guerra nuclear. Obviamente que todos os seres no planeta serão afetados por uma guerra nuclear. E de acordo com a Bíblia, durante o período de era do final do mundo, Armagedon, apenas 1/3 das pessoas continuariam vivas. Se somos pouco mais de 7 bilhões, poderemos dizer que aproximadamente 5 bilhões de pessoas morreriam. E 2 bilhões e pouco continuariam vivas. Então, o que acontece? Sendo que a maior parte das potências mundiais são do hemisfério norte, é muito improvável que numa guerra nuclear a radiação, as bombas, atinjam diretamente o hemisfério sul. Porque se formos pensar, nós não representamos nada para eles. Nós somos apenas pobres coitados, tirando talvez a Austrália, a Nova Zelândia, porque praticamente são países que nem deveriam fazer parte do hemisfério sul, porque o hemisfério sul as pessoas que aqui habitam possuem uma mentalidade bem diferente, né? Estão mais praticamente ligadas à parte espiritual do que no hemisfério norte. Por que isso? Porque no hemisfério norte eles são mais materialistas. Eles têm uma certa dificuldade de reconhecimento do espírito. E esse acesso já é mais garantido no hemisfério sul. O que acontece é que, muito provavelmente, numa guerra nuclear, a maior parte dos países do hemisfério norte vão ser o que mais vão sentir. Obviamente que o hemisfério sul também vai sentir, porque a radiação vai se espalhar. Mas o índice de sobreviventes seria muito maior. Pensando ainda de acordo com isso, caso não aconteça uma guerra nuclear, e torcemos para que isso não aconteça, se Chico Xavier estiver certo, e acreditamos que esteja, assim como Edgar Cayce e outros profetas, uma mudança no planeta tem que acontecer. A mentalidade do ser humano só vai ser impactada por algo muito profundo. Então, muitas teorias apontam que talvez em 2020 os habitantes desse planeta teriam seu primeiro contato físico com habitantes de outro planeta. Então teria que reconhecer que nós não somos o centro da criação, que nós não somos os únicos seres do universo, que somos apenas mais um entre tantos outros irmãos, que eles viriam aqui para nos ajudar. Então, com isso, ou com a guerra nuclear, ou com qualquer outro aspecto, porque uma outra forma também do planeta poder acabar, seriam catástrofes geológicas. Isso que aconteceu com a Atlântida anteriormente pode voltar sim a acontecer conosco. Então, alguma coisa muito intensa vai acontecer, obviamente obrigando que muitas pessoas desencarnem para que elas possam ser transmigradas para outros planetas mais condizentes com seu nível de evolução, ou seja, aqueles que desejam mais a materialidade não podem ficar num planeta que vai ser mais espiritual, eles seriam transmigrados para planetas mais densos.
E esses planetas podem estar em diversos níveis de evolução. Obviamente, acredita-se que esses planetas eles possuem um nível de desenvolvimento tecnológico muito inferior ao nosso, que seria semelhante à da Roma Antiga ou mesmo das Dark Ages, né? Da Era das Trevas, época medieval. Agora, o que acontece? Os demais ou vão ficar e acompanhar toda a parte do desenvolvimento, evolução, só que vai ser um mundo totalmente diferente e muito difícil de se conviver, porque você não vai ter mais acesso fácil à energia, à água, à alimentação, nem nada. E uma outra parte que é de merecedores, que já estão vivendo na luz, que já sabe que são espíritos, etc., poderiam ser transmigrados para planetas que já passaram por essa transição e que estão, não vou te dizer anos, seriam milênios luz na nossa frente em termos de desenvolvimento, tanto material, espiritual e tecnológico. Essa seria a passagem, necessariamente, do que aconteceria numa transição planetária. Agora, o que você pode esperar necessariamente depois dessa transição planetária? Bom, se estamos na época da luz, os processos kármicos eles vão se extinguir. Então, quem ficar aqui vai ser para regenerar, recuperar a sua mentalidade, o seu poder total como filho de Deus. E, sendo assim, muitas características, muitos poderes inatos que foram lacrados nessa existência no plano físico e kármico serão liberadas. Então, você poderá ter acesso a telecinese, a telepatia e outros dons que fazem parte do domínio humano. Uma vez que você consiga enxergar espíritos, porque isso também vai ser muito natural, você passará a conviver no mundo mais harmônico e justo. Então, tudo que houver de processo, de tecnologia que será desenvolvida, será em harmonia com a natureza. Então não haverá mais destruição. Da mesma forma, algumas profissões irão se extinguir. Por quê? Porque não haverá mais necessidade. Por exemplo, hoje em dia você depende de um sistema judiciário para julgar uma pessoa se ela está certa, se ela está errada, que a gente sabe que não tem nada de justo, ou de amoroso, ou de sábio. No futuro, em que as pessoas podem ver a aura da pessoa e tem contato com espíritos, você não precisará de juízes, advogados e promotores, porque estará tão claro para você na sua frente se aquela pessoa é quem ela diz ser ou não, se ela é boa ou não é. Ah, mas você não disse que essas pessoas que não estão de acordo não vão ser levadas para outros planetas? Sim. Mas durante um tempo algumas ainda ficarão aqui. Eu falei para vocês que muito provavelmente 2/3 irão fazer a passagem imediata e serão transmigrados. Os que ficarem aqui, eles terão que trabalhar para poder melhorar o planeta. Eu não acredito também que uma pessoa muito boa fique e só sofrer nessas determinadas condições. É muito provável que se você também é um ser de luz, um ser muito bom, que você morra. Mas você, independente da transição planetária ou não, você morreria de qualquer forma. Só que você será levado para um lugar que é muito melhor do que aqui. Embora nós não lembremos, ou muitas vezes não acreditemos, eu posso afirmar uma coisa para vocês. É muito mais difícil você encarnar, principalmente num planeta como o nosso, onde você esquece do que você foi nas outras vidas, do período que você passou no plano astral, ou das viagens que você faz quando você está em desdobramento durante o sono, do que você morrer. Porque quando você morre, você continua sendo o mesmo, você só trocou de corpo, você não tem mais aquele corpo físico. Mas quando você encarna, você se torna limitado, você perde as suas lembranças. Então é muito pior. Essas pessoas, quando chegarem lá, né, sendo boas ou não, elas serão levadas de acordo com a sua consciência, seu nível consciencial. Então, não vai ter alguém dizendo, ó, você é assim, você é assado. Da mesma forma que ocorre quando você já falece, que você surge no meio daqueles seres que estão mais próximos do seu nível de consciência, então você não deixa de ser do outro lado que você é aqui. Da mesma forma, quando você surgir do outro lado, você estará junto com o seu grupo e muito provavelmente já haverá alguém lhe esperando para poder cuidar de você e te levar para onde você deve ir. Então, no futuro, quais profissões existirão no meio dos seres humanos? Que muito provavelmente o corpo humano
Ele também sofrerá mudança devido à radiação provinda do espaço e dos efeitos que acontecerão apocalípticos, seja pela destruição geológica ou radiação, etc. As pessoas passarão a estudar, a trabalhar em outras áreas, em áreas mais voltadas para o meio ambiente. Então a natureza ela estará relacionada a tudo. A engenharia, como nós a conhecemos, irá mudar. As casas, as construções, a tecnologia, tudo será voltado para uma sustentabilidade. Porque não adianta eu criar algo que vai ficar jogado, que eu vou ter que ficar substituindo, perdendo aquele material, aquela matéria-prima. A matéria-prima ela vai ser bem pensada para que não haja gastos. Então vai ser como se fosse um círculo, onde você vai criar algo, você vai usar durante determinado momento, e aquilo poderá ser transformado em algo novo, ou poderá ser totalmente reciclado. A medicina também vai mudar. Os médicos, por poderem ver a aura, eles já saberão te dizer, ó, você está com uma determinada doença assim, assim, assado. Apesar que muitas doenças que nós temos hoje deixarão de existir. Mas será muito mais fácil diagnosticar alguém. Será muito mais fácil tratar alguém. Então toda a tecnologia, tudo que nós temos irá mudar. Para aqueles que ficarem, no primeiro momento será muito difícil. Mas em 2 séculos após a transição, tudo já vai estar estabilizado e vai estar mais harmônico. Então, podemos e devemos acreditar que, independente do lugar para onde nós iremos, será um lugar condizente com a nossa evolução, com aquele ser que nós somos. Porque não adianta no final falar assim, ah, mas eu não queria ir para um planeta assim, assim, assado. Se você for para um planeta que está mais primitivo em relação à Terra hoje, é porque é o planeta mais condizente para a sua evolução. E mesmo que você não acredite, aquele eu superior que está dentro de você foi que auxiliou a delimitar para onde você tem que ir. Porque você não vai para o lugar que você acha que é bom para você, você vai para um lugar onde seres mais evoluídos sabem que está de acordo com o que você é e que é o melhor para a sua evolução. Então, fiquemos sempre na paz. Namastê. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado.